Presidente, temos uma questão de ordem, presidente, e confesso que não posso silenciar a respeito, tendo em conta a Carta da República. O que nos vem, presidente, quanto à manifestação em si do Procurador-Geral da República, dessa mesma carta, nos vem de forma clara, de forma precisa, que o Procurador-Geral da República deverá ser previamente ouvido nas ações de inconstitucionalidade em todos os processos de competência do Supremo Tribunal Federal. É uma previsão de atuação como fiscal da lei. E aí, o Procurador-Geral da República tem campo para pronunciar-se, mesmo em ação que haja ajuizado a favor do acolhimento do pedido formulado ou contra o pedido formulado. Mas há um outro segmento da administração pública gênero que interfere na ADI. Mas aí a autorização constitucional para interferir é uma atuação dirigida. Refiro-me, presidente, ao advogado-geral da União. Com todas as letras, está no parágrafo 3º do artigo 103, quando o Supremo Tribunal Federal apreciar, é o caso, a inconstitucionalidade em tese de norma legal ou ato normativo, citará previamente o advogado-geral da União. Para quê? Para atuar com independência absoluta, podendo atacar ou defender o ato normativo? Não. Vem a cláusula final, que defenderá o ato ou texto impugnado. O curador, presidente, não pode atacar o curatelado. Aqui, o papel da Advocacia Geral da União é o papel de proteção ao ato normativo atacado, como está na parte final. O que ocorreu na espécie? Como que o advogado-geral da União, eu não vou chegar nem à lei, deu um parecer no sentido de o tribunal declarar a inconstitucionalidade da lei. Não veio ao processo uma peça como preconizado pela Carta da República, não há uma segunda via para o advogado-geral da União, uma peça defendendo o ato normativo. Então, presidente, o que eu proponho, talvez fique vencido, pouco importa, ficará nos anais do tribunal. A minha posição, a minha leitura do texto que está em bom vernáculo, no parágrafo 3º do artigo 103 da Constituição Federal, quanto ao objeto da atuação do advogado-geral da União, que se chame esse processo à ordem e se determine a volta à advocacia, para que a advocacia, já que a Carta a todos submete indistintamente, observe a previsão do parágrafo 3º do artigo 103. É a questão de ordem, presidente, que eu suscito, no sentido de ter-se o processo como não aparelhado para julgamento, porque não há defesa querida pela Carta da República a cargo da Advocacia Geral da União para que ela proceda segundo o figurino constitucional. Agora, essa questão, eu acho que foi suscitada, uma feita, pelo menos, do ministro Celso de Mello, essa posição de que deveria haver a defesa do ato... Perdão, eu não estou ouvindo, perdoe. Desculpe, essa questão de ordem foi suscitada já há algum tempo, creio na minha época ainda de advogado-geral da União, suscitada pelo ministro Celso de Mello, entendendo que esta posição a posição do advogado-geral da União, nesses casos, deveria ser ortodoxa. Citação para a defesa do... No final do parágrafo 3º, que defenderá. Defenderá o ato impugnado. Agora, na prática... É justamente o equilíbrio que se quer, considerados os parâmetros do processo.
A Advocacia Geral da União só interfere com essa finalidade de buscar-se esse equilíbrio, de ter uma ótica no sentido da permanência no cenário normativo, abstrato, autônomo do ato atacado na ADI. Como vislumbrar aí uma faculdade de defender ou não se o preceito é imperativo? Na prática rotineira da atividade da Advocacia Geral da União, o que se percebia? Que muitas vezes a matéria já era pacífica no entendimento do Supremo Tribunal Federal e tinha ele que continuar a esgrimir esse argumento repetitivo. Então, passou-se a adotar uma outra orientação, ressalvando que aquela orientação já estava pacificada no âmbito do Supremo Tribunal Federal. Depois, se colocou uma outra questão, que era muito comum, que é a possibilidade do advogado-geral da União ter que se colocar, de alguma forma, no polo ativo, subsidiando, de alguma forma, uma eventual ação direta de inconstitucionalidade que venha a ser feita pelo Sua Excelência. Mas aí a situação é semelhante do Procurador-Geral da República, quando ele atua, né, como autor da ação, e há uma manifestação como fiscal da lei, a dualidade é admissível. É verdade, mas aí, então, nesse caso, muitas vezes acontecia uma situação realmente delicada, em que o Procurador-Geral, o Advogado-Geral da União, muitas vezes procurava o Procurador-Geral da República para que ele fizesse aquela arguição. Agora já temos até casos em que o Presidente da República, ele próprio, vem subscrevendo as ações diretas. Claro que, nesse caso, elas foram preparadas pelo Advogado-Geral da União. E como fica, então, essa defesa? Na verdade, essa defesa fica uma defesa sem consistência. Por isso que me parece que, embora o texto seja expresso, claro, tal como sustentou o ministro Marco Aurélio, me parece que aqui nós temos que realmente, para fazermos uma interpretação adequada, optarmos por uma interpretação sistêmica que concede ao Advogado-Geral da União um direito de manifestação. Não há uma obrigatoriedade de fazer a defesa do ato impugnado, até porque, em muitos casos, nós podemos ter uma situação quase que de conflito. O Advogado-Geral da União poderá, eventualmente, suscitar uma ação direta em nome do Presidente da República e depois ter que defender em relação ao ato estadual. De modo que me parece que o encaminhamento deveria ser nesse sentido. E, salvo engano, essa questão de ordem foi suscitada, acho que relator acabou sendo o ministro Maurício Correia, no sentido de aceitar, portanto, que o Advogado-Geral da União exerça esse direito de manifestação. Talvez não tenha sido a melhor opção do Constituinte ter designado o advogado como curador. Por quê? Porque, a rigor, ele na verdade, uma parte quer dizer, protagonista desta cena. E, presidente, Vossa Excelência me permite, e aqui há quase que uma situação paradoxal. Há um aparente conflito de normas, porque o artigo 131 da Carta Magna assevera que a Advocacia Geral da União é a instituição que defende os interesses da União. E, no caso aqui, eu não tenho a manifestação do Advogado-Geral da União em mãos. Como defensora da União e na ação que ela deve atuar, e nós precisamos veja que harmonizar os dispositivos, não há conflito. No texto por isso é que da é preciso fazer uma interpretação sistêmica. Prestar alguma valia a essa norma que eu disse imperativa. A norma é categórica, está em bom português. Mas ela é citada para defender o ato atacado. Ela não tem opção. Mas, no caso, veja que interessante, ministro Marco Aurélio, o raciocínio que eu quero desenvolver com todo respeito, que é o seguinte: se o artigo 31 diz que compete ao Advogado-Geral da União defender os interesses dela, a União, e aqui no caso, segundo consta do parecer do Ministério Público, eu não tenho a manifestação do Advogado-Geral da União em mãos, mas aqui o Ministério Público, em seu parecer, diz textualmente que o Advogado-Geral comparece aos autos para
emitir uma manifestação contrária, ou seja, pela procedência da ação direta de inconstitucionalidade, porque ele está detectando um avanço sobre a competência legislativa da União. Quer dizer, como é que o defensor da União pode manifestar-se favoravelmente numa situação em que ele detecta que a competência da União está sendo usurpada? Pela carta, ministro. Então é preciso... Ele é citado não para defender Nadim, ele é citado para se postar a favor do ato atacado. É o que está no parágrafo 3º. Agora, se o tribunal resolver relegar a inocuidade, o texto claro, preciso da Constituição, evidentemente já se diz que a Constituição Federal, a Constituição da República, é o que o Supremo diz que é. Eu não vejo assim o papel do Supremo. Eu vejo o papel do Supremo como guarda da Carta. Senhor presidente, se vocês me permitem, eu também acho que é importante a função distinta que foi atribuída no campo da disciplina da ação direta de inconstitucionalidade ao advogado-geral da União. Pode não ter sido uma boa escolha ou uma boa opção político-jurídico-constitucional, mas, enfim, foi o que o Constituinte entendeu qual é o órgão que devesse exercer essa função de curadoria. Eu diria mais, senhor presidente, que essa função não é bem de curadoria, é uma função que atende ao caráter objetivo da ação direta de inconstitucionalidade, a qual, portanto, falta, por princípio, uma parte oposta interessada capaz de exercer o contraditório. Em outras palavras, esta previsão que atribui uma função específica, distinta daquela outra, em que a advocacia é definida como o órgão que tutela em juízo os interesses da União, ela atende à necessidade de uma instrução da ação, do processo objetivo da ação direta de inconstitucionalidade, para criar exatamente essa contraposição de argumentos que permita à Corte examinar com mais profundidade a arguição de inconstitucionalidade. Então, eu, de fato, também acho que o ministro Marco Aurélio, nesse ponto, tem razão. É uma função que me parece distinta daquela de defensor dos interesses da União. Agora, nós temos dois problemas. O primeiro é que, num caso desse, como este, em que a arguição de inconstitucionalidade é, no fundo, uma arguição de inconstitucionalidade porque se viola um interesse fundamental da União, que é a preservação da sua competência constitucional, a Advocacia Geral da União não pode abdicar do seu papel de defensor da União, porque não há outro para fazer isso dentro do processo. Não há outro para fazer. Não obstante, a ação tenha sido de iniciativa da Procuradoria-Geral da República. Mas, enfim, exigir que, neste caso, em que o interesse da União coincide com o interesse do autor, que aí é interesse jurídico da União, me parece que seria retirar da Advocacia Geral da União a sua função primordial, que é defender os interesses da União. O segundo ponto, senhor presidente, é que, a despeito de reconhecer que nos outros casos a Advocacia Geral da União deva exercer esse papel de contraditor, né, no processo objetivo, nós temos um problema de ordem prática, senhor presidente. É que eu acho que a Corte não tem competência para impor nenhuma sanção, porque nenhuma está prevista na Constituição, quando a Advocacia Geral da União não exerce essa função. Em outras palavras, trata-se de uma hipótese cuja inobservância não acarreta nenhuma sanção constitucional. Em outras palavras, acho que a Corte não tem o que fazer senão observar que o advogado-geral da União, nos outros casos, não está obedecendo ao mandato constitucional. Mas acho que a Corte está desprovida de poderes para impor alguma sanção. Por quê? Porque a mim me parece que seria muito forte criar um constrangimento determinando que o advogado-geral da União se manifeste em sentido contrário, quando a sua convicção jurídica é outra. Ele vai, se quiser, exercer um papel puramente formal, artificial, lá alinhará 2 ou 3 argumentos
sem nenhuma consistência, apenas para cumprir formalmente o gol. Ou então não vai dizer nada porque o tribunal não pode obrigá-lo a fazer. Eu acho que fica a observância como tal para ser ponderada pela Advocacia Geral da União. Não nesse caso, porém, que me parece escapa à regra, porque aqui a atuação da Advocacia Geral da União coincide com a defesa dos interesses da União. A própria competência legislativa. Que é a própria competência constitucional da União. Essa questão, inicialmente, quando ainda não havia Advocacia Geral da União, creio que uma subprocuradora que exercia essa função, a doutora Odília, salvo engano, suscitou, em nome, portanto, desta função, de advogada geral ad hoc, esta questão, em muitos casos em que já se sabe que a lei é inconstitucional, como fazer a defesa. E aí, então, o Supremo fez, na época, creio que a partir da posição do ministro Moreira Alves, a construção da tese do curador desses interesses. Mas, na verdade, a defesa da lei estadual há de ser feita pelos seus próprios atores, pelos seus próprios agentes. No caso aqui do Distrito Federal, claro, há de ser feita pelos agentes do Distrito Federal. Esse mínimo de contraditório que se estrutura nesta base. Né? Depois houve este caso, creio, o ministro Eros estava a se referir, a DIN 1616, não é, ministro Eros? Eu ia referir. Se Vossa Excelência me permitir, os colegas me permitirem, eu começo a me perguntar se a mim caberia, na instrução desse processo, devolver os autos à Advocacia Geral da União, pedindo... Eu devolveria como lembrete do texto constitucional. Bom, mas de qualquer modo, eu acho que é muito importante para que daqui para frente eu possa proceder dessa maneira. Agora, eu diria o seguinte, se me permitir. Não, por obséquio. Posso continuar? Não, eu me indagaria como é que eu devo proceder daqui para frente. E a mim constava a existência da DIN 1616, onde se teria dito que o munus a que se refere o imperativo constitucional do parágrafo 3º, do artigo 103, deve ser entendido com temperamentos. Veja bem, ministro Marco Aurélio, ministro Peluso, eu não tenho nada contra nós discutirmos essa questão, mas não agora nesse caso. Esse é um caso extremamente importante, no meu modo de ver, na medida em que é francamente... Aí a necessidade de se ter o contraponto, alguém defendendo o ato normativo e o voto de Vossa Excelência no sentido de manter o ato normativo. Pois é, mas o que há aqui foi exatamente o contrário, como Vossa Excelência pode observar. Então, esse caso é um caso que envolveu concurso público, houve manifestações de amici curiae. Eu insistiria em que se decidisse a questão, a hipótese é de competência concorrente, não há intrusão na organização da Polícia Civil, e eu, certamente, daqui para frente, atenderei o que for decidido pelo tribunal. Eu gostaria de participar do debate ainda no plano da questão de ordem, para dizer que, se eu interpreto finalisticamente o parágrafo 3º do artigo 103, eu vou encontrar uma razão que me parece clara, que tem a ver com o modo heterodoxo como uma lei declarada inconstitucional sai do ordenamento jurídico. Ela entra no ordenamento jurídico por um modo parlamentar, legislativo, e sai por um modo jurisdicional. Quer dizer, e a DIN é uma via processual de atalho, pé salto, né? O processo é objetivo, não há partes propriamente ditas, não há contraditório propriamente dito. Geraldo Taliba sempre lembrava isso. Então, para o Supremo exercer a sua função contramajoritária, né, para que ele se contraponha a esse princípio que é íncito à democracia, a maioria do Congresso Nacional delibera, aprova a lei. A democracia está presente. Essa lei vai entrar por um modo ortodoxo no ordenamento e vai sair por um modo heterodoxo. Não é o legislativo que vai revogar a lei,
É o judiciário que vai negar a eficácia à lei. Então, é uma cautela da Constituição em prol da harmonia dos poderes. É preciso que o advogado-geral da União defenda o ato. Claro que o ministro Gilmar Mendes lembrou muito bem que é possível também se interpretar no sentido de que basta o advogado-geral da União ter a oportunidade de se manifestar na causa. Mas me parece que o ministro Marco Aurélio está forrado de razão. Finalisticamente, em homenagem ao princípio da separação dos poderes, à harmonia dos poderes, é uma sobrecautela para que o judiciário não exerça a sua função contramajoritária, senão depois de um órgão jurídico por excelência defender a constitucionalidade da lei. Se não depois disso é que o Supremo se manifesta e aí exerce sua função contramajoritária, se for o caso. Ministro, Vossa Excelência me permite uma pequena observação, que é a seguinte: eu penso que essa expressão defender a lei deve ser interpretada com grano Salles. O eminente presidente acaba de dizer que há situações em que a lei é indefensável, quando há jurisprudência pacífica, assentada do Supremo Tribunal Federal, num determinado sentido, como é o caso, por exemplo, de leis estaduais ou outras leis, ou leis federais, que criem cargos ou despesas na área administrativa e que tenham sido gestadas no âmbito do Parlamento, do Poder Legislativo. E como defender uma lei dessa natureza? Levado à última consequência, nós também teríamos situações criminais indefensáveis. Outro aspecto, exatamente. Outro aspecto é esse que nós estamos agora examinando. Quando o advogado-geral da União, que é um advogado como outro qualquer, por exemplo, tem plena autonomia para se manifestar, como qualquer advogado recém-formado, ingressado nos quadros da OAB, ele decide, atua livremente como quer, não se pode impor a ele qualquer tipo de constrangimento. A Constituição é outro, ministro. Pois é, mas então, neste caso que nós estamos examinando, o advogado-geral da União convenceu-se que a lei milita contra os interesses da União, bate frontalmente com a competência que ele entende que a Constituição assinala, consigna, outorga à União. Como ele pode defender, como obrigá-lo a defender uma lei nesse sentido? Então, me parece que esta expressão, defender a lei impugnada, comporta uma interpretação, comporta, enfim, uma hermenêutica dentro dos quadros da razoabilidade. Para votar a questão de ordem, presidente. Sim. Presidente, o tema parece que não é novo aqui, porque na ação direta 72, de relatoria do ministro Sepúlveda Pertence, se chegou a discutir isso e chegou-se à conclusão na linha do que expõe o ministro Marco Aurélio. A Constituição teria sido criada, não me lembro textualmente, mas este é um acórdão sobre o qual eu escrevi uma vez, um curador de presunção de constitucionalidade. Eu lembro que eu utilizei a expressão que seria como tem o vínculo ao curador, o curador ao vínculo conjugal, aqui teria o curador ao vínculo constitucional. E o curador à lide também. 72... E o curador à lide também. Pois é, exatamente. Figura antiga. Então, naquela ADIM, o Supremo chegou à conclusão, é um ADIM das primeiras, número 72, o ministro relator, seguido pelo tribunal, chegou a essa conclusão. Entretanto, começaram a advir algumas ações diretas, nas quais, por exemplo, havia inconstitucionalidade formal, em que fica, então, indefensável do ponto de vista de não há como apresentar, porque material ainda poderia se dar algum espaço, agora formal. Então, o advogado-geral não comparecia e não havia como obrigá-lo a fazer isso. Eu não me lembro os números, mas em 3 ocasiões me lembro de ministros, um dos quais o ministro Sepúlveda Pertence, ter devolvido exatamente com a manifestação, afirmando que compete apenas a defesa e não manifestação. O Supremo, posteriormente, voltou a discutir o assunto e concluiu, em alguns julgados, que acabaram pelo menos prevalecendo, que realmente defesa que era no sentido de apresentar argumentação que lhe parecesse. Tanto que, na esteira dessa jurisprudência, é que sobreveio o artigo 8º da Lei 98/68, Vossa Excelência
atuou na comissão que deu origem a ela, que afirma a manifestação sucessiva, serão ouvidos e que deverão manifestar-se o advogado-geral da União e o procurador-geral da República, agora já sem falar em defesa, porque prevalecia essa jurisprudência. Então, até aqui, o que eu acho que tem é realmente uma tentativa de fazer, de alguma forma, harmonizar. O que diz a Constituição é preciso haver a manifestação, mas o Supremo até aqui vinha dizendo que, ao contrário do que inicialmente tinha fixado, esta defesa não significaria argumentos defensivos da lei, porque em casos como este aqui, em que a competência da União é que é exatamente o ponto sobre o qual se discute, não haveria quem a defendesse, por exemplo, se o governo do Distrito Federal não tivesse manifestação. É bem certo que eu já vi manifestações doutrinárias no sentido de que, como se admite o amigo da corte, o amicus curiae, ele poderia trazer, de alguma forma, elementos que, se não viesse uma manifestação da Advocacia Geral da União. De toda sorte, senhor presidente, eu acho que o encaminhamento que foi dado pela jurisprudência me parece mais consentânea com o que se põe numa ação em que, eventualmente, não se tem nem obrigação de o advogado-geral da União ter de dizer contra quando ele não tem o que dizer, e que essa consolidação se fez exatamente em face dos casos que se mostraram que a defesa, no sentido de apresentar que aquela lei era constitucional, sabendo-se que não era, poderia, inclusive, acabar se transformando no que se transformou, a ausência de manifestação, sem que, como o ministro Peluso lembrou, houvesse como obrigá-lo sequer a comparecer. Por essa razão é que eu peço muitas vênias ao ministro Marco Aurélio, e embora até tenha gostado escrita inicialmente no sentido que ele pôs, e acho que os termos da Constituição realmente levaram a essa primeira interpretação, tal como ficou decidido na ação direta 72, houve a mudança, e eu acho que a mudança tem sido benéfica, a razão pela qual eu peço vênia, mas eu vou me manter no sentido de que, principalmente por casos como esse, prevaleceria a possibilidade de o advogado-geral da União se manifestar segundo o que lhe parecesse de conveniência da defesa da constitucionalidade, digamos, e não da lei propriamente. Senhor presidente, eu até insisto, também estou de acordo com o ponto de vista, eu até insisto, senhor presidente, na inexistência de sanção para o eventual descumprimento dessa norma constitucional, exatamente diante dos casos que foram relembrados do antigo curador do vínculo, quando o divórcio não existia, e do curador alide, porque em ambos esses casos, quando o curador não atuasse de acordo com o fundamento da norma, o juiz substituía. E no caso não é possível substituir o advogado. Exatamente por causa disso quando eu escrevi um artiguinho com base nesse acordo. Vossa Excelência nunca escreve artiguinhos. Os artigos da Vossa Excelência. Nesse é que eu... Enfim, com base nessa decisão da 72, era exatamente porque o plenário chegou a afirmar que havia o curador da presunção de constitucionalidade. E eu fiz a ligação exatamente com este vínculo, que é como se fosse para dar o elo de constitucionalidade. O que Vossas Excelências estão mostrando é que, naqueles casos, por exemplo, mais extremos, em que o próprio presidente da República está como requerente e o advogado também como subscritor, nós podemos ter, se exigirmos esta manifestação, alguém que vai ser designado pro forma apenas para fazer essa defesa, vamos chamar assim, de caráter quase que espiritual. Né? Ministro Lewandowski. Eu, Data Vênia, acompanho a divergência. Ministro Joaquim Barbosa. Eu prefiro me alinhar a uma leitura ortodoxa da Constituição e acompanhar o ministro Marco Aurélio. Acho que o texto da Constituição é muito claro. Devido a vênia. Senhor presidente, conforme avancei... Só para acompanhar, não consegui só entender o voto do ministro. Eu estou acompanhando no sentido de que basta a manifestação do advogado-geral. Acompanha a divergência aí, eu fiquei... Para mim, a divergência é sempre quem é contra o relator. Não, mas não, era que essa questão foi caminhado em determinado sentido pelo eminente ministro Marco Aurélio. Houve uma primeira divergência, ministra Carolina. Vossa Excelência votou bem com questão geográfica. Senhor presidente, na minha intervenção eu procurei... Passamos a ter dois relatores, o relator do processo e o relator da questão de ordem.
eu estava aqui com os meus botões, né, conversando com os meus botões, para encontrar uma explicação para esse parágrafo 3º. E a explicação que encontrei foi essa. É uma sobrecautela da Constituição, porque, de fato, a lei vai sair do ordenamento, no plano da eficácia, por um modo heterodoxo, um modo diferente pelo qual entrou. Entrou legislativamente, vai sair jurisdicionalmente, pelo poder contramajoritário de que dispõe o Supremo Tribunal Federal. Eu até não gosto, presidente, quando dizem que nós somos legisladores negativos. Eu acho que nós somos julgadores. Não há, na contramajoritariedade, não há uma legislação negativa. Simplesmente é uma atividade contramajoritária. Pronto. Não é uma legislação negativa nem legislação positiva. Não cabe do âmbito do Poder Judiciário. Agora, senhor presidente, eu estou muito impressionado com a argumentação de Vossa Excelência, no sentido de que o advogado-geral da União, tendo vista do processo, tendo a oportunidade de se manifestar, ele já realizou, não é, o desígnio do parágrafo 3º, ou seja, a norma constitucional incide também quando o advogado tem a oportunidade e não defende o ato no sentido rigoroso da expressão, porque nós não podemos também colocar o advogado-geral da União numa situação constrangedora. Mas, ministro, como ministro, sim, e é um título que não é simplesmente pomposo, sim, ele comete crime de responsabilidade. Não, eu estou achando que não se pode constranger o advogado-geral da União a ponto de, para defender o ato atacado, agredir a própria Constituição. Ou seja, ele vai sair em defesa da lei menor e em combate da lei maior, porque há situações em que a inconstitucionalidade é patente, é evidente. Não é? O ministro Pertence chama de situações chapadamente inconstitucionais. Eu, outro dia, com excesso vernacular, chamei de enlouquecidamente inconstitucionais. Ele não tem o julgamento, ministro. Ele não tem, pelo texto constitucional, ele não tem o julgamento. Quem tem é o Supremo. Ele de outra parte, não integra o colegiado. E de outra parte, presidente, do ponto de vista da técnica da interpretação, a partir dos modelos que temos chamados de métodos de interpretação, é possível, sim, prestigiar a interpretação de Vossa Excelência. O modelo lógico de interpretação, o método lógico, ele tem uma finalidade, ele tem uma serventia, é reciclar o modelo puramente literal. O modelo lógico serve para policiar, reciclar o modelo literal de interpretação jurídica. Então, se interpretarmos logicamente, chegaremos à seguinte conclusão, que defenderá o ato ou texto impugnado quando possível, quando viável. A de impossibilha é exato. É um imperativo lógico. O subjetivismo graça. Não. Graças para isso que serve a interpretação Esse lógica. Torna inócuo o preceito constitucional, a cláusula final do parágrafo. Olha, o primeiro método de interpretação superador do gramatical ou do literal é exatamente o lógico. O terceiro é o finalístico. E a minha interpretação, ministro, não é simplesmente gramatical, verbal, literal. Eu assentei que o que se quer com o preceito objetivo da norma, a interpretação teleológica, é o contraponto para ter-se o julgamento. Sim, como se requer também no processo crime, quanto à defesa. Os métodos, que outros até já estão superando essa nomenclatura. Vossa Excelência está insistindo muito com a interpretação literal. Não é que a carapuça esteja entrando, não é isso, mas eu devo lhe dar a resposta. Superando a literal, meu esforço aqui é de superar a literalidade. E aí nós temos que buscar todos os métodos e o ponto de arremate é o sistemático. E me parece que o método sistemático também prestigia a interpretação que deu o presidente. Por isso eu peço vênia ao ministro Marco Aurélio para resolver a questão de ordem no sentido de interpretar esse texto como satisfeito com a oportunidade de manifestação nos autos dada ao advogado-geral da União. Senhor presidente, eu também vou pedir vênia ao eminente ministro Marco Aurélio. Vou assentar que se trata de uma norma a cuja inobservância não corresponde nenhuma sanção de caráter processual. Em outras palavras, se o advogado-geral da União não se manifesta
em defesa da norma impugnada, isso não acarreta nulidade processual nem impede julgamento. É nesse sentido que voto, portanto, pela continuidade do julgamento. Também eu, senhor presidente, vou acompanhar a divergência com a devida vênia. Eu também peço a vênia ao ministro Marco Aurélio para me filiar à corrente divergente, por as razões que eu já pude expor. Eu até me lembrava, a partir do debate, que o ministro Moreira Alves tentava resgatar, aí, fazer a mens legislatórios desse dispositivo, e ele dizia que, em algum momento da fase final do processo constituinte, incorporou-se ao texto uma fórmula segundo a qual, em qualquer hipótese, a decisão do Supremo estaria submetida ao Senado Federal, a fórmula do artigo 52.10, para controle concreto e abstrato. Portanto, isso ficou expresso no texto. E se viu que isso era um absurdo, porque no processo objetivo a decisão tem que ser dotada de eficácia erga omnes per se, não dependendo da intervenção do Senado. Bem, então se dizia que naquele momento, pelo menos essa foi a explicação que surgiu, naquele momento já não se podia mais fazer uma emenda puramente supressiva, se tinha que substituir, fazer uma emenda de caráter substitutivo. E foi o que se deu. Então se fez esta fórmula do advogado-geral da União, que causa muitos problemas, porque ele não é um órgão isento, ao contrário, ele representa os interesses da União em juízo, e mais do que isso, ele é também o conselheiro jurídico do presidente da República, né? Daí os problemas suscitados. Por isso que eu peço vênia, entendendo que realmente o texto é até enfático, no sentido de que será citado para defender o ato, mas me parece que uma interpretação sistemática há de levar para entender que isso aqui é um direito de manifestação. No caso específico, o ministro Peluso mostrava, e também o ministro Lewandowski, que aqui o advogado-geral da União está mesmo até quase que obrigado a suscitar a inconstitucionalidade, porque se está a discutir uma competência legislativa da União. De modo que eu peço vênia para também acompanhar nesse sentido, e digo que o tribunal, portanto, rejeitou a questão de ordem, né, vencido o ministro Marco Aurélio e o ministro Joaquim Barbosa.